Todo mundo já deve ter tido uma diva pop na vida, afinal estamos falando muito mais do que música. Elas moldam comportamentos, estilos de vida, o jeito que as pessoas se vestem, se comportam, personalidades. Se hoje a Taylor Swift é dona do título de maior turnê da história da música e a Sabrina Carpenter atingiu o top 1 da Billboard em poucos dias, é porque muita mulher foda caminhou para que elas pudessem engatinhar, ou é ao contrário essa expressão? As divas pops caminharam para que hoje a Sabrina Carpenter pudesse correr. Mas afinal, o que é uma diva pop? Do que vivem? O que comem? Como elas se multiplicam? E como essa figura foi evoluindo no decorrer das décadas? Hoje a gente vai descobrir o que tá por trás do hype na história das divas pop e fazer uma viagem pelas eras pra gente entender como é que essas mulheres moldaram não só a música, mas também a moda, o comportamento e toda a cultura pop. Do rádio ao TikTok, do vinil ao streaming. Vem comigo, galera! E hoje a viagem vai ser longa. E eu sou o Luiz Leite, tá aqui meu arroba bem bonitão, e aqui na TLTV a gente vai estar sempre juntinhos, viajando nesse universo gostoso da cultura pop. Olha só, pra gente começar a contar essa história, a gente vai ter que criar aí uma linha do tempo, tá? Então vamos junto nessa. Nos anos 60, o mundo passava por uma transformação muito grande, especialmente na Europa e nos Estados Unidos. Com mais autonomia e com a galera contestando mais os seus direitos, a cultura jovem crescia com uma maior liberdade e abertura, principalmente em relação à sexualidade. Foi um período de intensas mudanças e questionamentos em relação aos padrões tradicionais de comportamento sexual. Então a galera tava se libertando, tava se questionando. Com a expansão do rádio e também da televisão como meios de comunicação de massa, a indústria fonográfica também cresceu e começaram aí a surgir os primeiros girls groups, grupos de meninas. Um dos mais icônicos era o The Supremes. Foi o primeiro grupo dos anos 60 e tinha a Diana Ross como líder dele. Com uma mistura de pop, soul e R&B, o grupo quebrou barreiras raciais e chegou no topo das paradas. Aliás, a Diana Ross, ela se tornou um símbolo de elegância, glamour e poder feminino, se tornando uma das primeiras mulheres negras a atingir um estrelato massivo. O mundo inteiro conhecia ela. Falando em elegância, um outro ícone dos anos 60 e principalmente quando a gente fala um ícone fashion da cultura pop, é a Cher. A Cher Music. Considerada a deusa do pop, ela veio com um estilo único e uma presença de palco absurda, se tornando uma das artistas mais vendidas de todos os tempos. Foram apenas 100 milhões de discos vendidos. E não é só isso, tá? A Cher é uma das poucas artistas a conquistar o status de EGOT, ou seja, a diva, ela tem um Emmy, um Grammy, um Oscar e um Tony. Então vamos respeitar que a diva, ela realmente é muito boa. Quem também brilhou e abriu muitos caminhos foi a rainha da disco music, Donna Summer. Aqui a gente já tá falando de meados dos anos 70, tá? Tem um enorme apelo pop, batidas dançantes e um visual glamouroso chiquérrimo. A influência da Donna tá diretamente ligada à cultura club, algo que a Madonna também veio a explorar alguns anos depois. Mas vamos lá, para vocês entenderem o que é a cultura club. Ela foi a marca registrada dos anos 70, 80 e 90. A gente pode chamar de um movimento social e artístico, onde o palco era nas boates, nos clubes noturnos e nas famosas discotecas. Naquela época devia ser legal, mas também era meio problemático, né? Hoje em dia a gente tem muito mais direitos, é mais seguro e suave de viver, se comparado àquela época. A gente chama de movimento porque representa muito mais do que sair para dançar. A cultura club representa um espaço de resistência, de expressão de identidade, liberdade de gênero, arte, moda, música, performance. E a Madonna é uma das maiores representantes globais da cultura club, justamente porque a carreira dela começou nos clubes de Nova York e ela levou para o mainstream a estética clubber. O couro, os crucifixos, o tule, a lingerie à mostra, os cabelos rebeldes e a clássica maquiagem bem carregada. Além de, é claro, trazer uma sonoridade muito embasada pelos clubes. Álbuns como Confessions on a Dance Floor, lançado em 2005, são uma verdadeira declaração de amor às pistas de dança daqueles tempos. Dessa primeira geração de divas, também a gente pode citar aqui a Tina Turner, que era a rainha do rock, a Aretha Franklin, sendo um dos maiores nomes do soul e do R&B. Tudo estava muito lindo, muito maravilhoso, até que em 1981 o jogo mudou completamente. Nascia a MTV. O canal simplesmente
revolucionou a forma como a música era consumida, fazendo com que os videoclipes fossem uma ferramenta essencial para a promoção de artistas e músicas. No ano seguinte, em 82, um novo nome surgia prometendo revolucionar o mainstream, e é o que eu já falei aqui, todo mundo conhece, Madonna. E já no seu primeiro single, Everybody, se tornou um sucesso nas pistas de dança de Nova York. Mas foi ali um tempinho depois, em 1984, com Like a Virgin, que ela virou um fenômeno global. Madonna foi pioneira na utilização da MTV para promover a sua música e a sua imagem. Os clipes dela não apenas impulsionaram as vendas dos discos, mas também estabeleceram novos padrões para a indústria musical. A Madonna chegou e bagunçou tudo. Com um estilo provocador e uma presença de palco muito marcante, a Madonna rapidamente se tornou uma das artistas mais influentes da música pop, consolidando seu lugar na história da cultura pop mundial. Aliás, precisamos lembrar aqui de um dos momentos mais icônicos da história. No primeiro VMA, que rolou em 84, a Madonna apareceu vestida de noiva e gerou muita polêmica e levou o conceito de diva para um novo patamar, agora muito mais provocante, midiática e global. A Madonna foi uma ponte entre o passado e o novo pop visual dos anos 80. E com a chegada da década de 90, uma fusão de influências culturais e musicais marcaram a época, principalmente pelo avanço tecnológico que trouxe aí novas possibilidades para as produções musicais. Conhecida por seu alcance vocal absoluto, e aqui a gente tá falando de 8 oitavas, eu não sei o que isso significa, tá? Mas a mulher canta muito. A Mariah Carey debutou em 1990, misturando pop com R&B e hip hop, algo que ninguém fazia na época. Essa elegância dos alcances vocais é uma das marcas da década, e a Celine Dion se junta a esse hall de divas. Conhecida por sua voz poderosa e técnica impecável, ela conquistou o mundo com baladas emocionantes como My Heart Will Go On, música eternizada na trilha sonora de Titanic. Quem nunca assistiu Titanic, assistam o Titanic, o melhor filme já feito. E eu tenho spoilers sobre Titanic, o barco afunda no final. Queridos. A Celine, inclusive, comoveu a internet inteira com a apresentação dela na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris de 2024. Foi a primeira apresentação ao vivo desde que ela revelou o diagnóstico da Síndrome da Pessoa Rígida em 2022. Aliás, tem um documentário que conta a história de todo o processo da doença dela e realmente é bem emocionante. A gente vê a dor que ela sente ao revelar que ela simplesmente perdeu a força e o poder de ser quem ela é, que é cantora. Para quem não sabe, essa é uma doença neurológica rara que causa espasmos musculares dolorosos e muita rigidez. Mas, mesmo com o diagnóstico, a musa se apresentou lindamente. E a galera ressaltou muito nos comentários dos vídeos da performance o quanto a voz dela segue única e impecável. Marcando o começo da nova geração teen pop, Britney Spears, com apenas 16 anos, se tornou um fenômeno global com Baby One More Time. Sua imagem de menina inocente, combinada com performances bem provocantes, redefiniu mais uma vez o pop adolescente e influenciou gerações. Até hoje, aliás, a gente vê aí gaysinhas e mulheres gays amando e idolatrando Britney Spears. Né, produção? Tem uma galera que também tenta imitar a princesa do pop, né? Quem nunca ficou performando Toxic no quarto sozinho? Eu nunca. Não, jamais. Mas brincadeiras à parte, foi em 2002 que as coisas complicaram e a Britney foi colocada sob uma tutela legal. Essa tutela dava controle total sobre a vida e as finanças da Britney ao pai dela, o Jamie Spears. Ou seja, a partir daquele momento, ele podia decidir tudo sobre a carreira, agenda, comunicação, saúde, dinheiro, absolutamente tudo, até mesmo se ela poderia dirigir ou casar. É um absurdo. Sendo que na época, a Britney já tinha 27 anos. E o mais bizarro de tudo isso é que mesmo estando sobre uma tutela que alegava que ela tinha incapacidade mental, a Britney continuou trabalhando em turnês, álbuns e até programas de TV. Essa realidade durou por mais de 13 anos, até que em 2019 o movimento Free Britney tomou conta das redes sociais. Aliás, nesse ano, os fãs suspeitaram que a Britney foi internada contra sua vontade. Na época, um podcast, o Britney's Grand, divulgou áudios de um suposto ex-funcionário denunciando abusos da tutela por parte do pai dela. Essa polêmica toda durou até junho de 2021, quando a Britney depôs na justiça alegando que não estava feliz e que inclusive forçaram ela a colocar um DIU e a proibiram de casar ou ter filhos. Na declaração, a diva implorou pelo fim dessa tutela, causando uma comoção global que contou com o apoio de outras artistas, como a própria Madonna, a Christina Aguilera, Paris Hilton, Miley Cyrus e até políticos americanos se envolveram nessa história. Mas o fim da tutela aconteceu só em novembro de 2021. No entanto, mesmo com a liberdade, a Britney não anunciou um retorno oficial. Em entrevista
entrevistas e publicações nas redes sociais, a princesa do pop disse que não pretende voltar aos palcos, então só resta a nós torcermos pela Britney e ficar aí com a nostalgia. O último single que ela lançou foi em 2022 com Hold Me Closer, um feat com Elton John. Mas a gente não pode deixar de citar aqui outros nomes importantes para o cenário pop da década, como TLC, Alanis Morissette, Lauryn Hill e Christina Aguilera. Todas com propostas bem diferentes de R&B, rock, country e pop no finalzinho dos anos 90. A Lauryn, por exemplo, não é apenas um ícone feminino do rap, mas também uma das ativistas mais importantes do movimento negro dentro da indústria fonográfica. Ela começou a carreira nos anos 90 fazendo parte do grupo The Fugs. Em 97, com The Score, ganhou o Grammy de melhor álbum de rap com mais de 22 milhões de cópias vendidas. Em 1998, Lauryn iniciou a sua carreira solo com o lançamento do aclamado um nome horrível aqui. The Miseducation of the Lauryn Hill. The Miseducation of Lauryn Hill, que estreou em primeiro lugar na Billboard 200. O disco vendeu mais de 200 milhões de cópias mundialmente e recebeu 10 indicações ao Grammy em 1999. Olha só o poder, das 10 indicações, a diva levou para casa nada mais, nada menos do que 5 Grammys. Aliás, ela foi a primeira mulher a ganhar na categoria Álbum do Ano com um álbum solo de hip hop e R&B. Sem contar que, assim como outras divas pop, a Lauryn também é atriz. A atriz atuou como Rita Watson, a adolescente rebelde que emociona no coral na trama Mudança de Hábito 2, de 1993, parênteses, um dos melhores filmes de sessão da tarde que vocês podem assistir. Tem algo que essa mulher não faz de bom, gente, pelo amor de Deus. Antes da gente ir pra virada do milênio, já tinha uma artista que estava bem consolidada aí nos anos 90. Ela fazia parte do grupo Destiny Child, mas em 2003 foi dada a largada na sua carreira solo, e aí ninguém parou, ela mesma, Beyoncé. Com seu primeiro álbum, Dangerous in Love, a Queen Bee estreou em primeiro lugar na Billboard 200, vendendo apenas 317 mil cópias. E foi nesse álbum que nasceram os clássicos atemporais como Crazy in Love e Baby Boy, ambas alcançando o topo das paradas. E é claro, não tem como falar de Beyoncé sem mencionar ela, né? A maioral, Sasha Fierce. Pra quem não sabe, a Sasha Fierce é o alter ego da Beyoncé, tá? E segundo ela, a Sasha é a pessoa que ela se torna quando ela sobe no palco. Aspas da Beyoncé essa, hein? A Bey caracteriza o seu alter ego como uma persona destemida, sexy, poderosa e que não tem medo de se expressar. Ela revelou essa persona em 2008, no lançamento do álbum I Am Sasha Fierce. A Sasha foi criada justamente porque a Beyoncé, fora dos palcos, se identifica como uma pessoa totalmente reservada e introspectiva. Então, a Sasha foi a maneira que ela encontrou de se libertar emocionalmente durante as performances. Mas o fato é que, seja como Sasha Fierce ou como Beyoncé, a diva sabe fazer sucesso, né, meus amores? O álbum ganhou 6 Grammys em 2010, mas depois de um tempo, após o sucesso do disco, a Bey disse que não precisava mais da Sasha. É como se tivesse acontecido uma fusão entre a Beyoncé e o seu alter ego, e a partir de agora, ela era a própria Sasha Fierce. Baixou, incorporou, desceu ali um negócio dela. E isso a gente consegue reparar muito bem nos lançamentos que vieram a seguir. Mas isso aí é papo pra daqui a pouco, logo mais a gente chega na Beyoncé de volta. O início dos anos 2000 marcou a chegada de nomes como Christina Aguilera, Pink, Alicia Keys, Jennifer Lopez e Avril Lavigne. Se em 1981 a MTV mudou a forma de consumir música, nos anos 2000 a chegada do YouTube transformou mais uma vez o mercado. A plataforma permitiu que artistas ganhassem projeção global de uma maneira muito mais rápida, mas também desafiou bastante os modelos tradicionais de venda de álbuns. Rihanna surgiu como uma novidade no cenário pop com apenas 17 anos, quando lançou Pon de Replay em 2005. Vinda de Barbados, ela trouxe elementos diferentes como reggae e trouxe um frescor tropical à música daquela época que ninguém conhecia. Convenhamos que a gata tem uma estética camaleônica, né? E a Rihanna fez o seu ponto de virada em 2007 com Good Girl Gone Bad, álbum que inclui Umbrella, feat com Gen Z e que se tornou um dos maiores hits da década. Bem, falei esse trava-língua agora sem respirar. Mas, para a tristeza dos fãs, ela não quer mais saber de fazer música. Agora a diva só faz filho e calcinha. Esse é o job dela. Fora as maquiagens também, né? A diva é empresária. Depois que ela abriu a fábrica, ela não parou mais. Porém, a gente não pode reclamar. Em 2023, a Rihanna entregou uma performance inesquecível no Super Bowl, anunciando a segunda gravidez ao vivo no palco e se tornando a primeira artista grávida a se apresentar no intervalo do jogo, naquele campo de futebol imenso, bailarinos voando, charoleses, barriguinha aqui, ó, dá pra ver minha barriguinha
barriguinha? Dá pra ver minha barriguinha aqui, ó. Yes, I'm Rihanna. Foi a primeira apresentação da Riri em 7 anos e teve tudo que os fãs tinham direito. Palcos suspensos, figurino vermelho deslumbrante da Griffith Lowy. É esse o nome? Coreografia sincronizada com mais de 100 dançarinos e, claro, os maiores sucessos da carreira, incluindo um trechinho de funk brasileiro na performance. Pra vocês terem uma noção, a apresentação teve mais de 118 milhões de telespectadores, superando inclusive a audiência do próprio jogo. No entanto, de lá pra cá, a Rihanna segue em licença de maternidade mais um ano. O último single lançado foi Friend of Mine em maio desse ano, para fazer parte da trilha sonora do novo filme dos Smurfs. Mas, tirando isso e Lift Me Up, lançado em 2022 para o filme Pantera Negra, Wakanda pra sempre, a queridona nem tchum pra lançar novas músicas e o tão esperado álbum, as gays vão ter que se aquietar. Vamos estar se aquietando e ficar mais nostálgica mesmo, com Please Don't Stop the Music. Aliás, o último disco lançado foi o Anti, em janeiro de 2016, quase 10 anos, tá? Desde então, um grande ato se instalou na vida e no coração dos fãs. Será que ano que vem vai rolar um comeback da diva? A gente não sabe, mas também há uns rumores de que, ao menos, ela é uma das artistas cotadas para se apresentar em Copacabana em 2026. Eu prefiro não me iludir, mas é um nome forte. É um nome forte. Todas as divas que apareceram até aqui revolucionaram de alguma forma a cultura pop da sua época. Mas o finalzinho da década de 2000 virou de cabeça para baixo com a chegada de Lady Gaga. Trazendo uma mistura única de música, performance, moda e discurso artístico, ela não só lançou hits globais, como também desafiou normas da indústria. Com muita ousadia estética, e aqui a gente precisa lembrar do vestido de carne, teatralidade e engajamento com temas sociais, o som da Gaga chegou sendo muito diferente. Ele era dançante, exagerado, mas também com uma produção muito refinada. Além disso, a Gaga misturava muitas referências, incluindo a Madonna, que hoje em dia rola uns filmes ali da velha se incomoda um pouco, David Bowie, Queen e da cultura underground de Nova York. Ela trouxe arte e discurso pro centro do pop mainstream, sem medo de ser estranha, provocativa, exagerada. Confesso que eu, quando era mais novo, até tinha um pouco de medo da Lady Gaga, mas aí depois minha bichinha interior na infância percebeu quem ela era. Com a virada da década de 2010, as divas pop se consolidaram e reinventaram o legado deixado nos anos 2000. Lembrando que a gente tá falando aqui de uma nova era que já era dominada pelas redes sociais, por mais que fosse lá nos seus primórdios, mas que refletia numa cultura pop muito mais plural, muito mais digital e globalizada. Um exemplo de diva pop do início dos anos 2010 é a Jessie J. A cantora lançou seu álbum de estreia Who You Are em 2011. Inclusive, Price Tag, que critica o materialismo e, de certa forma, o capitalismo, é um dos maiores sucessos da carreira dela e tá justamente nesse disco. Temos que concordar aqui que a Jessie J ela tem uma voz única e pode sim ser considerada um dos maiores talentos da música pop britânica moderna. Afinal, a sua potência vocal e a presença de palco dela são inquestionáveis. É justamente por isso que muitos denominam a Jessie J como uma diva pop injustiçada, que não tem o seu talento reconhecido como deveria pela indústria musical. Falei da Beyoncé como um grande ícone dos anos 2000, mas nos anos 2010 ela se tornou algo muito maior e é o que a gente conhece hoje. Um ícone cultural, político e visual. A artista reforçou o conceito de álbum visual com os lançamentos de Beyoncé, em 2013, que foi lançado de surpresa e com clipes para todas as músicas, as gays enlouqueceram, e Lemonade, em 2016, construindo aí um legado de militância racial e feminista no pop mainstream. Aliás, Lemonade é uma obra, além de musical, profundamente política e cultural. Não é por acaso que conta com participações especiais de mulheres como Winnie Harlow, Zendaya, Serena Williams e também de vítimas da violência policial como Sabrina Fulton, Gwen Kerr e Leslie McSpadden. O álbum também retrata o resgate da ancestralidade e espiritualidade africana. O disco ele se inspira na linha Yorubá, religião ancestral africana, e principalmente na figura de Oxum, que é o orixá das águas doces, da sensualidade e da fertilidade. Em Hold Up, por exemplo, a Queen Bee aparece vestida de amarelo, que é a cor de Oxum, e derrama água, fazendo aí uma clara referência a essa divindade. Agora, a diva tá aí fazendo um giro pelo mundo com a Cowboy Carter Tour, mas os fãs não param de questionar o que é que vai ser a próxima era da Queen Bee. Já foi Sasha Fierce, já foi pop, já foi country, será aí que vem uma era rock and roll pela frente? Não gosto. Não gosto.
Se Deus quiser, estarei vivo para saber e vou estar aqui para contar tudo para vocês. Traremos em detalhes o que será essa nova era de Beyoncé. Mas é claro que a gente não pode deixar de falar de um dos maiores nomes do pop no mundo. A gatinha, ela tá aqui, ó, com o bolso cheio e a dona do título de maior turnê mundial, Taylor Swift. Ela já tinha surgido como uma estrela country nos anos 2000 e já se destacava por ser uma das únicas divas pop que escrevia todas as suas músicas. Speak Now, de 2010 e Red, de 2014, já traziam olhos para a Taylor. Mas foi ali em meados de 2014 que ela fez a sua transição definitiva e se consagrou no pop com o álbum 1989. A gatinha recebeu até o Grammy de álbum do ano em 2016 e se consagrou como a nova rainha do pop, levando junto consigo uma multidão maluca, eu disse maluca, de fãs. O sucesso da guria é tão bombástico que a última turnê dela, a The Eras Tour, gerou 4,3 bilhões de dólares no PIB americano. Não é à toa que foi considerada a turnê de maior bilheteria da história. Muito bem, o ano é 2008 e com um visual colorido e bem lúdico, a Katy Perry ajudou a definir a estética pop dos anos 2000 e início dos anos 2010. O álbum One of the Boys marcou a sua explosão na cena pop com o hit I Kiss a Girl. A música gerou debate sobre sexualidade e identidade na mídia e a Katy foi uma das principais artistas, ali acho que junto com a Lady Gaga, a entender e usar bem o Twitter e os memes, interagindo com os fãs de forma informal e super divertida, o que ajudou ela a consolidar uma fanbase digital gigante. Canções como Firework, ET e Last Friday Night se tornaram hinos da juventude, celebrando liberdade e autoexpressão. Realmente é uma época que não volta mais. E o álbum Teenage Dream, de 2010, fez história ao emplacar 5 músicas no topo da Billboard. Um feito que só havia sido alcançado por quem? Michael Jackson, apenas com Bad. Aliás, recentemente, o Benny Blanco, que é produtor musical e participou da construção da era Teenage Dream, afirmou que os primeiros singles seriam Part of Me e The One That Way. Mas aí ele criou, como quem não quer nada, as batidas de California Girls e Teenage Dream, e depois que os demais produtores ouviram, todo mundo sentou e começou a criar as letras. E aí, tivemos os grandes singles do álbum. Até aqui a gente falou de ícones pop que vieram de caminhos mais tradicionais da indústria, mas em meados dos anos 2000, a Disney criou um modelo poderoso. Programas de TV populares, trilhas sonoras e contratos musicais com a Hollywood Records. Foi nesse cenário que a Miley Cyrus, a Selena Gomez e a Demi Lovato despontaram no mainstream como ícones pop, levando uma legião de fãs. Embora menos focada em música que a Disney, a Nickelodeon também transformou ícones de séries teens em divas pop. Mas o principal nome, com certeza, aqui é a Ariana Grande, que de uma pequena garotinha na TV se tornou uma das maiores vozes do pop global. A virada dos anos 2010 trouxe um novo nome para o mercado. Diferente da Lady Gaga, da Beyoncé, da Rihanna, a Adele elevou o pop dramático e melancólico para o topo das paradas em uma época em que o pop era 100% farofa, dançante, bate-cabelo e charulelos. Aliás, existe aí um debate, né, se a Adele é ou não uma diva pop, porque algumas pessoas associam esse termo com uma estética mais performática, com visuais, bailarinos. Mas assim, gente, se a gente sentar aqui pra assistir a Adele, vai me dizer que não é uma diva? Vai me dizer que não é um espetáculo? Ela fica aí na mesma prateleira de divas como Whitney Houston, Celine Dion, Barbra Streisand. E nesse debate aí também entra o pop melancólico da Lana Del Rey, que em 2011 viralizou com vídeos no YouTube e com o lançamento da música Videogames começou a fazer parte da cultura pop. Eu não gosto, mas tem gente aí que sofre, chora. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Os anos 2010, eles marcaram uma versatilidade maior no pop mundial. Se antes o pop tinha uma receita certinha, outros nomes começaram a trazer diferentes perspectivas a esse universo. Nicki Minaj abriu as portas para o rap feminino no topo das paradas e transita muito bem entre o pop. Figurinos extravagantes, perucas coloridas, alter egos e performances que chamaram muito a atenção fazem parte do pacote da diva. Tem um VMA que ela faz a performance de Anaconda, e aí tem duas meninas na plateia assim que ela fica tipo, ai meu Deus, chocada, chocada. Eu vou separar essa parte pra gente botar. O finalzinho dos anos 2010 e a chegada dos anos 2020 só reforçaram a evolução do conceito de diva pop. Exemplo disso é a Billie Eilish, que chegou ao topo das paradas sem seguir essa fórmula tradicional do pop e rendendo, meus amores, 5 Grammys, incluindo álbum do ano e canção do ano. Então a gente pode confirmar aí que os anos 2020 representam uma nova era da música. É mais diversa, mais digital e menos presa a essas fórmulas tradicionais que a
gente se acostumou a ver. As novas divas, elas misturam gêneros, abordam temas íntimos e sociais, elas têm identidades visuais fortes e conquistaram o público mundialmente. Muitas vezes com a ajuda do TikTok, do streaming, dos fandoms extremamente engajados. Vamos dar uma olhada aqui em quem é que tem surfado nessa onda. Olha a onda. A Dua Lipa, por exemplo, reviveu o pop dos anos 80 com uma influência de disco e funk e virou ícone da moda e presença em festivais. A Olivia Rodrigo também é ex-Disney, mas com uma pegada mais crua e autoral desde o começo. Criativa, camaleônica, provocadora e muito ativa nas redes sociais, a Doja Cat é conhecida por sua capacidade de mudar o visual e o estilo musical dela muito rápido. Sem contar que ela transita muito bem entre o pop, o rap, o R&B e até música eletrônica a gata já fez. Os anos 2020 também marcaram nomes internacionais fora do meio americano e inglês. Seja cantando em espanhol ou em português, divas pop latinas ganharam o mundo com representatividade e muita cultura. E diva pop latina é sinônimo de Shakira, meus amores. Shakira assinou com a Sony aos 13 anos de idade, ou seja, ela era uma mini diva. Mas os seus primeiros álbuns, que foram o Magia em 1991 e o Peligro em 93, deram aí uma boa flopada. O sucesso internacional dela veio com um crossover em inglês através do álbum Laundry Service de 2001. O disco vendeu 13 milhões de cópias e serve até hoje como uma grande referência para as artistas latinas. Shakira ganhou 4 Grammys e 16 Grammys latinos. Gente, tem estante pra tudo isso, porque na minha casa não teria espaço. A gata ganhou mais de 440 prêmios ao longo de toda a carreira dela. Eu até poderia falar aqui sobre o sucesso do Bizarrap Music Sessions, com o Exposed do Piquet, mas a gente não vai dar palco pra macho escroto, não. Não aqui nesse programa. Não, vamos não. Karol G se consolidou como a maior estrela do reggaeton, um gênero que é historicamente dominado por homens. A Rosalía, apesar de não ser latina, né, ela é da Espanha, ela fez uma fusão entre o tradicional e o futurista. Vencedora de vários Grammys, uniu o flamenco com o pop, o reggaeton com o eletrônico. E agora a gente vai puxar o saco pro nosso, né? Que a gente gosta de fazer isso. Vamos lá para o Honório Gurgel? Anitta é a embaixadora do funk brasileiro no exterior e levou o som das favelas pros palcos internacionais. E o mais legal de tudo isso é que toda vez ela tava com um rosto diferente. Foi a primeira brasileira a chegar no topo do Spotify global com Envolver. A gata já cantou em português, já cantou em espanhol, em inglês e se tornou um ícone LGBT e de empoderamento feminino no Brasil e fora dele. Eu também não posso deixar aqui de mencionar que a Anitta abriu muitas portas pro funk brasileiro, inclusive em festivais renomados como o Rock in Rio. Falamos da Beyoncé, a Beyoncé mesmo no último álbum tem, não o Cowboy Carter, né, no anterior lá, Renaissance. Ela tem batidinhas de funk. A Beyoncé. Passada, né? Larissa de Macedo Machado, para os mais íntimos, foi a primeira artista solo brasileira a se apresentar no palco principal do Coachella e a primeira brasileira da história a vencer e se apresentar sozinha no VMA. Pois bem, chegamos em 2025 e a gente tá aqui, ó, presenciando de camarote a ascensão explosiva de Sabrina Carpenter. Embora ela tenha começado como estrela teen da Disney também, ela reinventou a sua imagem e se consolidou como uma popstar adulta, irônica e muito segura de quem ela é. Ela total representa essa nova leva de artistas que cresceram na cultura digital, dominam a linguagem das redes sociais e sabem usar da vulnerabilidade e do humor nas suas músicas. Muito bem, tudo isso aqui foi um grande resumo da história da música pop e como a representatividade sempre foi a grande marca das divas. Please don't stop the music. Quer continuar acompanhando o que tá por trás do hype no universo da cultura pop? Então te inscreve no canal, deixa seu like, manda pros amigos, pros inimigos, pra toda a galera, charoleuses, e já conta aqui nos comentários qual é a tua diva favorita e qual que a gente aí, por via das dúvidas, tenha esquecido, né? Porque eu tenho TDAH e às vezes eu esqueço. Se tu quer saber mais sobre o mundo das divas pop e outros assuntos relacionados à cultura pop, corre lá para atlantida.com.br, o nosso site, que tu vai encontrar muita coisa legal, tá? Aqui o QR Code para vocês acessarem.